Bom dia, ou boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Mara Rosângela Guimarães. Mais uma vez eu sou grata a Deus pela oportunidade que o Senhor está nos dando de mais uma vez fazermos um vídeo de artesanato juntamente com a palavra de Deus. Como é que tá você? Tá tudo bem? Como é que tá o frio aí na sua cidade? Aqui em Itaboraí tá bem frio mesmo. Mas em tudo a gente vai dando graça ao Senhor e a gente vai sobrevivendo porque o Senhor é bom e tem nos dado fôlego de vida, não é verdade? Hoje vamos estar fazendo mais uma florzinha diferente com tecido Oxford. Ó, vou te mostrar, já fiz uma aqui, ó. Olha que lindeza, tá vendo? Tô usando tecido Oxford, isso aqui é um cinza, misturei. Você pode fazer cinza pura ou então branco puro. Então, misturei o cinza com o branquinho, ok? E vou fazer outra aqui. Para isso eu usei, ó, esse aqui é um cortado, seria um papelão, como se fosse uma folhinha, tá vendo? Esse é o nosso molde. Ó, aí, deixa eu pegar aqui, cortei, ó, a gente corta o tecido, ó, assim a gente bota aqui em cima e corta, e assim a gente vai fazer. Vamos precisar de 20 cortadinhos desse tipo, uma folhinha. Esse tamanho tem 8 centímetros assim para baixo e 4 aqui, ó. Tem 4 centímetros aqui e 8 daqui até aqui, ok? E antes de dar o início nesse trabalhinho, eu peço a você que venha se inscrever nesse canal, se você ainda não é inscrito, venha curtir, comentar e compartilhar. Olha, bem fácilzinho, nós vamos precisar do nosso isqueiro, da nossa agulha com a linha e só isso. Nós não vamos fazer peso de porta, eu vou te mostrar a frozinha. Ó, nós vamos pegar o nosso isqueiro e vamos beliscar essa folhinha. Ó, como é que a gente faz? Se você não quiser ficar com o isqueiro toda hora acendendo e apagando, você pega uma vela ou então uma lamparina e acende. Ó, você dá uma esquentadinha e dá uma beliscadinha. Deixa eu apertar mais. Dá uma esquentadinha, dá uma beliscadinha. Não queima a sua mão. Então, a gente vai fazendo. Eu usei para fazer, foram 20 folhinhas dessa. 5 de cada. Agora eu vou fazer uma preta com branca. A outra foi cinza com branca. E agora eu vou fazer preta com branca. Ok? Ó. E assim fica a nossa folhinha, tá vendo? Toda repolhadinha. Aqui eu já tenho, ó, a minha pretinha. Oi, peraí, deixa eu pegar que caiu no chão. Tem a minha pretinha, fiz agora branquinho, ok? Ou seja, bem facinho, tá vendo? Não, rapidinho você faz, ó. Só dando um beliscadinho. Ah, você pode estar falando, tem outras, assim que você também fez outras flores. Tem outras flores, mas com outro modelinho, tá vendo? E aqui, artesanato a gente inventa, ó. A gente inventa, a gente faz de vários modelos. Pode ser até as mesmas coisas, mas com outro, a diferença já é outro modelinho, ok? Agora a gente vai pegar a nossa folhinha e vamos pegar a outra e vai colocando uma em cima da outra, assim, ó. Tá vendo? Meio com meio. E aqui a gente vai passar a agulha e vamos costurando ela todinha. Dá um nozinho na ponta da sua linha. Aqui a minha não tá dando. Vou dar agora, ó. Ok? Aí a gente pega aqui, ó. Pode ser uma por baixo, uma por cima, não precisa estar certinho. Vou iniciar com a branca e vou terminar com a pretinha. Aqui a gente vai fazendo assim, ó. Costurando. Aí quando chegar na metadinha da outra, tá vendo? Aí eu já vou botar outra branquinha em cima, tudo em cima da outra, ó. Deixa eu mostrar aqui já.
E assim a gente vai indo, ó. Tudo costurando devagar, ó. Devagar também é pressa, não precisa correr. Uma de cada vez. Conforme eu falei para você, eu vou colocar 10. Então, a gente vai prosseguindo. Aqui eu ainda não puxei a minha linha, mas você pode, desde o momento que você está fazendo, você pode puxar. Só, isso aqui a gente vai cortar uma com a outra. Cortar não, amarrar uma na outra. E vamos, ó, já botei 4 e vamos prosseguindo, ok? Ainda não terminei, ó. Dá falta ainda, ok? Aqui eu já tenho 10. Quanto mais você colocar, mais bonita vai ficar, ó. As duas pontinhas estão aqui, tá vendo? Agora a gente vai unir. Eu podia ter colocado até mais, ó. Ainda tem da cinza aqui. Mas, enfim, não vou botar mais, não. Ó, só que estou fazendo só mesmo para te mostrar, ok? Ó, agora a gente une uma com a outra e amarra. Essa aqui não é nenhuma encomenda, então só tô fazendo mesmo para te mostrar. Mas você pode usar essas florzinhas em vários lugares. Na sua bolsa, na sua blusa, fazendo um pezinho de porta. Ou seja, várias coisas você pode fazer. Você pode vender, você pode dar de presente. E também você pode fazer os seus vídeos, ok? E assim ficou a nossa florzinha. Vou botar minha colinha para esquentar. Ó, a primeira que eu fiz, eu deixei mais larguinha aqui, mais frouxinha aqui embaixo. Você pode usar ela assim, abertinha, ou você pode usar ela assim. Essa aqui eu vou botar, unir com essa. Assim, você escolhe, ok? A palavra que eu quero deixar para mim, para você, hoje, na Bíblia, a gente ver, se encontra no livro de 2 Reis 4, e o 2 diz, Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Que te hei eu de fazer? Declara-me o que tu tens em casa. E ela disse, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Olha só que lindeza que fica, ó. Que eu vou ajeitar, porque ainda não tá colada, então a gente vai ajeitar. Só que eu tô botando só pra você ver como que tá vendo? Linda, 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 não ficou? Diferente e linda. Então, a palavra de Deus diz que uma mulher, das mulheres, ela se encontrava numa difícil situação. O seu marido morreu. E a palavra do Senhor diz que o marido dessa mulher servia ao Senhor, temia ao Senhor. Então, ela foi diante do profeta Eliseu. Aleluia. Então, ela sim estava falando da sua situação para o profeta Eliseu. Então, o marido dela era morto e o marido, quando ele estava em vida, ele tinha feito uma dívida. Em relação aos profetas. Então, ele ali, então por isso que ele tinha feito uma dívida, então ele morreu e deixou uma dívida para ela. Então, ela foi diante do profeta Eliseu e falou, meu marido temia Deus, ou seja, servia um Deus vivo, um Deus poderoso. E agora, ele morreu. Ou seja, ele morreu, mas deixou uma dívida aqui. E a palavra de Deus diz que os credores estavam na porta. Ou seja, estavam na porta cobrando ela. E ela, por ser viúva, ela não tinha como pagar os credores. Então, ela foi diante do homem de Deus, que é o profeta Elias, o profeta Eliseu, aleluia. E ela declarou para ele que os homens estavam na porta dela e pior, além de estar na porta dela, eles queriam levar como empregado seus 2 filhos, aleluia, como pagamento da dívida. Então, os credores estavam na porta daquela mulher. Aquela mulher, por ser viúva naquele tempo, não tinha recurso necessário. Olha aí que coisa linda.
não tinha recurso necessário para pagar a dívida e os credores estavam na porta. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E agora, o que vai fazer? O que vou eu fazer? Os credores estão na porta. E foi isso que Eliseu falou para ela, que eu te hei de fazer. E ele falou para ela, declara-me o que tu tem em casa. E ela falou, a tua serva não tem nada a não ser um pouquinho de azeite na botija. Olha aí que lindeza. Um pouquinho de azeite na botija. E aquele homem, diante dele, ele estava vendo um problema muito grande, porque ele mesmo não podia fazer nada. Mas ela foi diante dele, porque ele era o homem de Deus. Ele não tinha como resolver, mas o Deus que ele servia, que pode tudo, que é o nosso próprio Deus hoje, aleluia, que foi antigamente e é o mesmo de hoje. Só que tinha uma diferença. Antigamente, a gente, para falar com Deus, levar nossas petições diante de Deus, o que acontecia? Nós tínhamos que ir diante de um profeta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso é no tempo da lei, aleluia. Mas quando Jesus veio, morreu, hoje nós estamos vivendo no tempo da graça, no tempo da misericórdia. Então já não precisa mais ir diante do profeta. Hoje nós temos acesso livre ao nosso Deus Todo-Poderoso, ao nosso Jesus. Se você quiser pedir, tudo que pedires ao Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor irá atender. Orarmos, falar com Deus, não sabemos, mas é o Espírito Santo de Deus que é o nosso intercessor, que leva as nossas orações até o próprio Jesus, ok? Então, hoje não precisamos, porque o véu foi rasgado, nós temos livre acesso, mas naquele tempo não era assim. Aleluia, louvado seja Deus. Então, a palavra do Senhor diz que ele perguntou, o que te hei de fazer? Declara-me que tu tem em casa. Ou seja, ele não tinha nada para oferecer para aquela mulher. Mas o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que tudo vê, que tudo sabe, ou seja, falou, declara-me que tu tem em casa. E ela foi e falou, a tua serva não tem nada a não ser um pouquinho de azeite na botija. E qual foi a recomendação dele? Vai, volta para sua casa, vai aos teus vizinhos, pede vasos emprestado, vaso bastante e não pouco, muitos vasos, olha só, muitos vasos e não poucos, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Essa aqui já está colada, essa aqui ainda vou colar, minha colinha está esquentando. Então, pede para si vasos emprestados, e assim aquela mulher fez. Foi diante dos seus vizinhos, pediu para si vasos emprestados, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E ali, o que ele falou? Assim que você pediu os vasos, você entra no seu quarto, juntamente você, os seus 2 filhos, e fecha a porta e deita o azeite sobre o vaso. Ou seja, pega aquele azeite que que você tinha e vai deitando na botija. Vai deitando na botija. E o milagre assim aconteceu. Quando aquela mulher obedeceu a voz do profeta Eliseu, aleluia, pegou o vaso, pediu o vaso emprestado. Primeiramente, é uma lição que essa mulher nos dá também. Essa mulher em toda essa parábola, essa palavra do Senhor que eu estou contando para você, tem vários ensinamentos. O marido dela temia ao Senhor, um Deus vivo, um Deus poderoso, e Deus não deve nada a ninguém, aleluia. Aquela mulher, ela foi diante do homem, do profeta de Deus, para que levasse as suas dificuldades, as suas necessidades, os seus problemas diante dele. A quem você tem levado os seus problemas?
Será que é a pessoa certa? A pessoa que realmente vai poder te ajudar? Ou essa pessoa vai dizer que vai te ajudar e na hora não vai te ajudar e em nada, você só vai se decepcionar com ela? Essa pessoa diz que é sua melhor amiga, mas na verdade quer cada vez mais quer ver a sua queda. Então, cuidado, muito cuidado com quem você tem falado as suas situações. Tem gente que quer ver a queda da pessoa. Tem gente que não é amigo. Tem amigo? Tem muitas pessoas amigas assim ainda no mundo. Mas tem gente que não tem esse objetivo. E outra, viver bem com todos. Isso é uma grande lição, porque ele pediu para ela aí pedir vasos emprestados, vaso muito e não pouco. Ou seja, se aquela mulher não vivesse bem com os seus vizinhos, como que ela ia pedir vaso emprestado? Então temos que viver bem com as pessoas, não quer dizer viver dentro da casa da pessoa, não. Não é isso que eu estou dizendo, não. Porque, além do mais, viver dentro da casa da pessoa não dá certo. Cada um na sua casa. Agora, se aos seus vizinhos, se alguém precisar de você, você esteja pronto dentro da sua possibilidade para ajudar, dentro da sua possibilidade. Também não vai se enfiando em coisas doidas, não, porque tem gente aí que acha que você tem que entrar numa situação que eles entraram todo errado e acha que você tem que ser conivente também. Não, você procura saber direitinho o que está acontecendo para você colocar a mão. Não bota a mão onde que não era para colocar. Não pegue vento de ninguém. Não pega vento de ninguém, porque senão você vai colher tempestade. Então tem que procurar saber muito hoje em dia aonde você está colocando a sua mão e os seus pés, ok? Então a palavra do Senhor diz, a palavra do Senhor diz que aquela mulher deitou o azeite, e a palavra do Senhor diz que o milagre aconteceu. Jesus começou a derramar o azeite dentro daqueles vasos e foi enchendo e foi enchendo de uma tal bastança de milagre. O milagre foi tão grande que o azeite não parava e os vasos enchiam. E ele falou para pedir vasos muito e não pouco. Aleluia. E azeite foi enchendo. E o que aconteceu? A palavra do Senhor diz que ela falou, traz mais vasos. E os filhos dela falaram assim, mãe, os vasos acabou. Ou seja, os vasos acabou, mas o azeite ainda continuava, porque o milagre de Deus não é só, não é pouco, Deus dá com abastança, Deus dá muito, aleluia, louvado. Os vasos acabou, mas o azeite não tinha terminado, ou seja, o que você está pedindo vai ser uma grande bênção. Eu creio em nome de Jesus e profetizo que o Senhor vai te dar, e não vai dar pouco, não vai dar muito, em nome de Jesus, aleluia. E o que aconteceu? E o vaso acabou, e então o azeite cessou. Ela saiu do quarto, voltou novamente, olha aí, olha como é que gratidão, às vezes a pessoa recebe algo de Deus e sequer tem prazer, sequer tem alegria de dizer, Senhor, muito obrigado. A pessoa pensa que recebeu, que conseguiu pelos seus próprios méritos, porque tudo vem de Deus. Se você está andando porque o Senhor te deu fôlego de vida para você andar, se você está de pé porque o Senhor tem te sustentado, se você tem se alimentado porque o Senhor tem te dado força para você buscar o pão, então tudo vem de Deus. Então aquela mulher agradecida foi novamente ao homem de Deus, a Eliseu, e o fez saber o que tinha acontecido, o milagre. O que ele falou? Ele falou assim, vai. O que ele falou? Vai, vende, vende esse azeite, paga paga os homens, os cobradores que estão na sua porta e vive do resto. Olha o milagre do Senhor. O milagre fez para ela pagar, o milagre fez para ela ainda sobreviver, porque a gente sabe que a mulher viúva naquele tempo não tinha nenhuma providência. Os filhos dela ainda eram pequenos, aleluia. Então ela precisava se manter, ela e os filhos. E Jesus assim honrou, porque o marido dela era um homem de Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Os credores hoje simbolizam o inimigo das nossas almas, que estão na
porta querendo de qualquer maneira, querendo roubar os nossos filhos. Nossos filhos são herança do Senhor, aleluia. Foi o Senhor que nos deu, aleluia. Então vamos ficar firme na presença do Senhor Jesus. Ou seja, você pode, o que eu tenho hoje? Talvez você fale, estou igual aquela mulher, não tenho nada, nas suas mãos é pouco, mas quando você apresenta nas mãos do Senhor Jesus, o Senhor te dá com abundância, o Senhor faz no pouco, o Senhor faz prosperar, o Senhor faz aumentar o azeite na sua casa e te dá o milagre. Amém? Aqui a gente vai botando as colinhas e vai botando um pouquinho de colinha aqui, ó, para ela subir, ficar juntinha com as outras, ó. Em cada pétala de baixo, mas de baixo a gente vai unindo para ficar bem juntinha. Deixa eu pegar aqui direitinho. Bem juntinha. Ó. Sempre em pezinha. Para ficar bem unidazinha. Eu vou aqui terminar e volto com você. Ok? Botei bastante colinha. Agora a gente aperta aqui, ó. Demora um pouquinho. Assim ficou. Tira aqui, ó. Aí assim ficou a nossa florzinha de hoje, ok? Tá vendo? Linda, linda, linda. Fácil e bonito, não é verdade? Ó, tá vendo? Bonita, não ficou? Então esse foi o meu trabalhinho de hoje. Aleluia. Flor diferente com tecido Oxford. Então, peço a você que ainda não se inscreveu nesse canal, que você possa se inscrever. Olha aí. Que boniteza que fica, tá vendo? Eu fiz com duas cores, mas você pode fazer só apenas com uma. Então, aqui, ó. Essa aqui ainda vou colar ainda. Porque ela colando, ela fica pra cima, tá vendo? Olha. Deus te abençoe. Se inscreva nesse canal. Tem um final de semana cheio das bênçãos do Senhor Jesus. Então, se agasalha bastante, porque está bastante frio, tá bom? Deus te abençoe, beijo no coração. Se inscreva nesse canal. Ficam todos com Deus e um abraço. E Deus te abençoe sempre. Lembrando, você tem o acesso direto diante de Deus. Ele ouve as suas orações e quer o melhor para você. Amém? Deus te abençoe, beijo no coração.